Estamos começando mais um Roda Viva. Este programa é transmitido ao vivo pela Rádio Cultura AM e pelas TVs educativas da Bahia, Piauí e Porto Alegre. Também é retransmitido pelas TVs educativas do Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Espírito Santo. O convidado do Roda Viva desta noite é o ex-secretário de Obras do Estado de São Paulo, engenheiro João Oswaldo Leiva, candidato do PMDB à Prefeitura de São Paulo. Você que está assistindo ao programa e quiser fazer perguntas ao ex-secretário, pode chamar 252-6525. 252-6525. A Bernadette, a Yara e a Ana estarão aqui anotando suas perguntas. Para entrevistar o engenheiro João Oswaldo Leiva, convidamos para esta noite os seguintes jornalistas. Carlos Tramontina, apresentador do programa Bom Dia São Paulo da TV Globo. Renato Faleiros, editor de política do Jornal da Cultura. Clóvis Rossi, repórter político da Folha de São Paulo. Pedro Del Picchia, repórter da Folha da Tarde e comentarista político da Rede Manchete. Isalco Sardenberg, editor de política da revista Visão. Mauro Chaves, editorialista do jornal O Estado de São Paulo. Luiz Fernando Emediato, diretor executivo de jornalismo do Sistema Brasileiro de Televisão, SBT. Melquiades Cunha Júnior, editor assistente de política e economia do Jornal da Tarde. Para registrar os melhores momentos do nosso programa, também está conosco o cartunista Paulo Caruso. Na plateia estão acompanhando o programa companheiros do ex-secretário João Oswaldo Leiva, entre eles o secretário Chopin Tavares de Lima, da Educação, Oswaldo Ribeiro, da Secretaria Especial das Relações Sociais, Luiz Antônio Fleury Filho, secretário de Segurança, Antero Patrício Silvestre, secretário das Relações do Trabalho, e Alberto Goldman, secretário especial de Coordenação e Programas. O engenheiro João Oswaldo Leiva tem 53 anos, é formado pela Poli de São Paulo, é engenheiro civil. Nasceu no Cambuci, em São Paulo, casado, tem 3 filhos, foi secretário de Obras e Meio Ambiente do governo Montoro. Durante um ano, foi secretário de Obras do governo Orestes Quércia. Secretário Leiva, nas últimas semanas, o seu nome esteve em evidência em função de um rompimento de uma adutora da Sabesp e das acusações que foram feitas sobre o eventual, o suposto aproveitamento político desse rompimento. O senhor, inclusive, foi apresentado em alguns cartazes como o homem que trouxe de volta a água a São Paulo. Até que ponto o senhor tem a ver com essa campanha que se deflagrou em seguida ao rompimento da adutora da Sabesp? Eu acho que é exatamente o contrário. Houve um acidente, o acidente é uma coisa séria, uma coisa lamentável, mas procurou se fazer uma exploração política do acidente. Tanto é que se o secretário de Obras não fosse um potencial candidato à Prefeitura de São Paulo, eu acho que talvez a divulgação do fato seria muito menor do que foi. Então, é evidente que nós trabalhamos, eu acho que o fundamental era resolver o problema e depois do problema resolvido, eu acho que houve uma oportunidade para a Sabesp mostrar à população de São Paulo que ela pode estar segura com relação a acidentes, porque acidentes ocorrem, até aviões caem e o avião não foi construído para cair. Mas o que é importante é que haja agilidade e haja possibilidade de rapidamente resolver o problema. Eu acho que a Sabesp mostrou isso e não houve nenhuma exploração política nesse sentido. Agora, como o senhor viu a agilidade, vamos dizer assim, política com que alguns de seus amigos usaram o acidente da Sabesp para distribuir cartazes, outdoors pela cidade? Foi uma homenagem do amigo que trabalha com outdoor, o Henrique. Eu achei que foi até uma homenagem simpática, eu até gostei. Achei um outdoor de muito bom gosto. O senhor foi consultado? A iniciativa foi dele. O senhor foi consultado sobre esse outdoor? Não Não fui consultado. Clóvis Rossi, por favor. Doutor Leiva, você não acha que, além de eventualmente simpático, o cartaz é um pouco desonesto, na medida em que a Sabesp nada mais fez do que recorrer à Prefeitura de Campinas, que tinha tubos no diâmetro especial requerido pela adutora, para instalá-los na Ponte do Socorro e restabelecer o abastecimento de água. E se menciona como uma façanha de engenharia da Sabesp, porque foi simplesmente um empréstimo dos tubos cedidos pela Prefeitura de Campinas. Eu acho que você está mal informado, Clóvis. Não houve nenhuma sessão por parte da Prefeitura de Campinas, nós não tivemos nenhum contato com a Prefeitura de Campinas, nós contratamos uma empresa. Essa empresa é Camargo Correia. E a Camargo Correia trouxe os tubos, colocou os tubos. E a maior parte, a parte difícil da obra, foi executada nas oficinas da Sabesp de Guarapiranga. Então ninguém falou com a Prefeitura de Campinas, embora eu tenha as melhores relações com o prefeito, não pedimos nada a ele. Foi coisa feita por nós.
Todas as Mas há peças um ofício especiais... da Sabesp requisitando exatamente 240 metros de cano, de diâmetro de 1,5 metro. O nosso contrato foi feito com uma construtora chamada Camargo Correia. Ela ocasionalmente estava trabalhando para a Prefeitura de Campinas e achou melhor aproveitar canos que já estavam parcialmente montados. Mas o grosso da montagem, e a televisão mostrou isso com muita clareza, foi executado na obra. E a parte difícil, que era exatamente a parte das conexões, essa parte foi toda executada nas oficinas da Sabesp em Guarapiranga, ali próximo do local. Pedro Del Pica, por favor. O senhor não acha que fatos como esse, o rompimento da doutora da Sabesp e em seguida o aparecimento desses cartazes falando da sua candidatura aqui em São Paulo, esses fatos não vinculam a uma candidatura oficial, a uma candidatura da máquina oficial? O senhor não teme já sair nessa campanha como uma candidatura chapa branca? Em absoluto, em absoluto. Eu, se for candidato, pretendo vencer a convenção do PMDB, eu vou ser candidato do meu partido, o PMDB. Certo? Falando em falta d'água, doutor Leiva, o que o senhor achou da imagem do doutor Ulisses Guimarães de comparar o PMDB a um mandacaru, que é uma árvore típica da seca? O doutor Ulisses é um homem inteligente. Eu acho que foi uma imagem muito boa, porque ele quis comparar exatamente o PMDB com a resistência dos momentos difíceis. E o PMDB sempre mostrou essa resistência. Eu acho que foi uma imagem inteligente. Doutor Leiva, por que a Sabesp não usou a mesma rapidez com que apresentou o senhor como o homem que trouxe a água de volta a São Paulo? Não foi a Sabesp que apresentou, foi um amigo que apresentou. Um Aldório. Não, na televisão. Claro. Quem foi esse Na amigo, televisão. hein? Na televisão o senhor apareceu no dia em que a água exatamente, voltou. E no dia dando que o uma sistema já foi satisfação. estabelecido, o senhor apareceu como sendo o homem que trouxe a água de volta a São Paulo. Eu apareci porque a Sabesp é uma empresa da Secretaria de Obras e o governo fez um comunicado oficial. E quem foi encarregado de fazer o comunicado oficial foi o secretário da pasta, que era eu. Se fosse outro, seria outro. Bem, de qualquer maneira, foi personalizada na presença, na figura do senhor, a questão do homem que trouxe a água de volta. Agora, por que a Sabesp, por que a Secretaria de Obras, por que o governo do Estado, por que o senhor, por que não foi usada a mesma rapidez para apresentar a solução para o problema, para explicar à população uma coisa que até agora a gente não sabe, que é o que provocou o problema? Fala-se de incompetência. Aliás, eu gostaria agora, por favor, eu gostaria agora, viu, doutor, Tramontina? só um minutinho, por favor, aproveitar a pergunta do Tramontina, que o telespectador Luiz Romano, de São Caetano do Sul, faz a mesma pergunta. Ele quer saber se houve falha na inspeção dos canos, se houve sabotagem ou foi algo premeditado com fins políticos. Olha, nós não temos ainda, Tramontina, nenhum indício que nos indique um possível caminho do porquê dessa queda. Agora eu não quero falar nem como ex-secretário de obras e falar simplesmente como engenheiro. Eu trabalhei 11 anos em concreto, exclusivamente concreto, grande parte do concreto da estação da Praça da Sé, da Praça Clóvis, da Liberdade, da Luz, fui eu que fiz. Eu conheço bem o setor. Existem acidentes até hoje inexplicados. É muito difícil definir a causa desse acidente. Nós temos um inquérito técnico dentro da Sabesp e existe também um inquérito policial que está sendo tocado. Não existe, até o momento, nenhum indício do motivo da queda daquela ponte de concreto. Porque a adutora se rompeu quase um mês. E muitos dos acidentes nós será que a gente tivemos... vai passar 15 de novembro sem saber? É possível, porque é muito difícil definir, porque agora nós temos que tirar o quê? A prova do crime. A prova do crime está debaixo d'água. Para retirar, nós temos que construir em secadeiras, que não é um trabalho fácil, talvez demore 60, 90 dias. Mas hoje não estou mais no governo do Estado, mas a minha convicção, o meu posicionamento é que o governo deve dar uma explicação à população de São Paulo. Eu tenho certeza que vai dar, porque sempre se acha o motivo desses acidentes. Agora, até o momento, eu só posso dizer uma coisa, é um acidente intrigante, não existe nenhum indício. Falando em comunicação oficial, queria ampliar um pouco mais a questão da seguinte forma. O senhor acha que as comunicações oficiais, institucionais do governo, por exemplo, poupe eletricidade, poupe água, enfim, economize isso ou aquilo, ou campanha de vacinação, etc. Essas campanhas, elas têm necessariamente que conter a assinatura de um governo, que todo mundo sabe qual é, todo mundo sabe que é o governo Quércia, todo mundo sabe que Sabesp faz parte da Secretaria de Obras. Então, esta assinatura, o fato de aparecer o secretário ou de ser assinada essa publicidade, você não acha que é aí que reside realmente o problema político, quer dizer, a exploração política, ou possa se entender como exploração política, justamente por se aproveitar essas comunicações oficiais e de uma forma sutil transformar isso em publicidade? Você não acha que é aí que está o X do problema? Não,
Eu acho que, evidentemente, o governo tem um nome, tem um governador, os secretários têm nome, isso deve ser divulgado. Eu não acho divulgado, que não mas todos sabem. Quer dizer, não é todos sabem, não. É engano seu, Mauro. Engano seu. Se você fizer uma pesquisa, principalmente na população menos informada de São Paulo, para saber se o metrô é da Prefeitura de São Paulo, Correios e Telégrafos é da Prefeitura e do Estado de União, você vai ter uma grande surpresa. E eu já vi pesquisas dessa natureza, onde evidentemente existe a demonstração do desconhecimento da população, a que órgão se refere, qual a subordinação existente. Isso é uma realidade. É tão importante para a população usufruir determinados serviços, ela saber se é do Estado ou do município ou de tal secretaria ou de outra secretaria. É tão importante, justifica o emprego de verbas de publicidade para esclarecer isso? Mauro, é importante porque o Estado tem que mostrar, o Estado é importante, é muito importante. Eu vou dizer por que é importante. Eu acho que numa democracia as pessoas se elegem através do voto, e o voto é conseguido através de promessas e de planos de governo. Então quem foi eleito, depois de eleito, tem que mostrar para a população que exatamente está cumprindo aquilo que prometeu. Eu acho absolutamente legítimo esse tipo de publicidade. E digo isso de forma clara, digo isso de forma direta e digo isso de forma franca, porque eu acho que a base da democracia é exatamente a credibilidade que os homens públicos têm que ter. E como é que o governador Orestes Quercia se elegeu? Com prioridades. Prioridade número 1, segurança. Estão sendo executados 19 presídios, nunca se construiu tanto presídio na nossa terra como hoje. Agora, para que a população veja o presídio, é necessário o quê? Uma publicidade que mostre. O governo está fazendo isso em resposta ao voto que foi dado. Eu acho legítimo isso. Uma publicidade eleitoral, durante uma campanha eleitoral, há publicidade. Essa publicidade, pelas leis eleitorais, elas têm que ser custeadas pelos partidos políticos. Então, se estivéssemos em plena campanha eleitoral, agora, tá certo? Teria partidos políticos com verbas específicas determinadas pelo Código Eleitoral, teríamos a propaganda gratuita, onde poderia ser dito tudo isso. Agora, só que a questão é outra, nós estamos falando agora de uma verba pública que está sendo aplicada pelas secretarias, tá certo? Onde está sendo aproveitado um problema real de administração e atrás, quer dizer, com essa comunicação referente ao problema, vem uma intenção política que me parece que está sendo claramente declarada e confessada pelo senhor agora. Não, porque todas as vezes em que existe divulgação das secretarias, em grande parte delas é divulgado o nome do secretário. O senhor acha que a Constituinte, então, agiu errado ao proibir que se use nome de governantes em propaganda de atos administrativos? Essa tese do senhor foi rejeitada pela Constituinte. Foi rejeitada pela Constituinte, mas nós temos que viver os momentos. Eu acho que no momento atual, o governo tem obrigação de prestar contas à população das coisas que faz. Existem formas e formas de fazer isso. Eu acho que, evidentemente, com essa proibição constitucional, deverá ser encontrada uma forma. Como é que se presta conta? Como é que a população sabe que aquele governante está cumprindo aquele plano de governo? Como é que sabe que estão sendo construídas essas 19 penitenciárias? Eu não vi isso na televisão de outra forma. Só vi na propaganda paga que o governo está fazendo. Por isso eu defendo. A imprensa não tem nenhum interesse em divulgar isso? Não. Eu acho que o problema da divulgação da imprensa é uma coisa que está muito relacionada, evidentemente, ao órgão de imprensa. Eu acho que o órgão de imprensa divulga aquilo que ele acha que tem que divulgar. No fundo, hoje, o dono do jornal é dono da rotativa, do papel e da tinta. Então, ele publica o que lhe interessa. Eu acho que é absolutamente legítimo. Não estou contestando. A única coisa que existe é que deve ser dada a oportunidade ao governo de divulgar as coisas que faz. Eu acho absolutamente legítimo. Por favor, doutor Leiva. Só um pouquinho, Mauro, por favor. O Melquiades pediu, ele não fez pergunta, ele vai fazer uma agora, depois o Clóvis Rossi. A propósito, o governo Quercia tem sido acusado pela grande imprensa, eu digo, tanto a Folha de São Paulo como o Estado de São Paulo, o Jornal da Tarde, de utilizar excesso de verbas em propaganda, em publicidade. O senhor não acha que, diante da falta de recursos, que os próprios governos são os primeiros a reclamarem da falta de recursos, esses recursos não poderiam ser utilizados em coisas mais prioritárias do que em publicidade oficial? Eu acho que dizer à população aquilo que está fazendo, no meu ponto de vista, é prioritário. Eu acho que a essência da democracia está exatamente aí. Eu acho que a população que votou, não numa pessoa, mas também numa pessoa e nas prioridades que estão atrás dessa pessoa que prometeu, evidentemente merece satisfação. Eu acho que é absolutamente legítima a posição do governo do Estado e eu defendo essa posição de, através dos seus recursos, pagar publicidade para dizer o que está fazendo. Sem limites ou com limites?
É claro que tem que haver o limite, que é o limite do razoável. Eu vou dar um exemplo, talvez uma das maiores obras feitas dentro da Secretaria de Obras é uma obra invisível, é o flúor na água, que é uma coisa que traz benefício, resolve 2/3 do problema dos dentes cariados, principalmente na população infantil, população jovem. Isso dificilmente foi divulgado. É necessário que se gaste recursos, e nós gastamos na Secretaria de Obras em comunicação, através da imprensa especializada, a médicos, a dentistas, exatamente para divulgar, para evitar uma overdose, para evitar que seja dado o remédio de outra forma, porque a água já contém. Então eu acho que toda essa gama de serviços tem que ser divulgada. Eu não vejo nenhuma contravenção penal em divulgar o que se está fazendo. Eu acho que é obrigação. A população menos informada, que muitas vezes não tem acesso à grande imprensa, como falou Milquiades, porque você sabe que existe uma diferença muito grande entre a tiragem dos jornais da chamada grande imprensa e a população de São Paulo. Infelizmente existe isso. Essa população recebe as notícias pela televisão. Então a televisão está sendo usada para levar a notícia. O que o governo está fazendo? Isso é democrático, eu defendo. Mas, doutor Leandro, seria muito mais eficaz que a população sentisse segurança, já que foi a prioridade que o senhor mencionou do governo Quércia, em vez de ficar mostrando a ela, olha, gente, está aqui o presídio que nós fizemos aqui e acolá, etc. Não é muito mais lógico? Eu acho que seria até mais lógico que nós vivêssemos num país, eu tenho até esperança que a gente chegue lá um dia, que não houvesse necessidade de nenhum governo mostrar o que está sendo feito, que os órgãos de comunicação mostrassem isso de forma espontânea. Eu acho que nós vamos chegar lá um dia. De comunicação, estou referindo ao sentimento da população. Eu acho que, evidentemente, existem problemas, você sabe perfeitamente disso, o problema de segurança leva alguns anos a ser resolvidos, porque não é num dia que se faz um presídio de grandes proporções, precisa-se 1 ano, 2 agora. O importante é mostrar que as coisas estão caminhando para saber que o problema está em vias de solução. Eu acho que o objetivo é esse. Doutor Leiva, o senhor diz que é legítimo gastar em publicidade. É legítimo. Porém, quando a gente vê que o Tribunal de Contas do Estado divulga um relatório onde afirma que os gastos de publicidade do governo do Estado no ano passado alcançaram, no ano passado, nesse ano é muito maior, porque a gente está vendo a publicidade ser muito mais frequente, principalmente na televisão, que é o veículo mais caro de publicidade. O ano passado, o gasto do governo do Estado em publicidade foi de 1.258 bilhões. Então, o senhor pode afirmar que é legítimo, e talvez até seja legítimo, mas para não, é legítimo. Eu acho que a gente tem que ter. O Tramontina, ou é legítimo ou não é legítimo. Mas é difícil ou é uma contravenção penal, pode gastar 1 bilhão ou é uma e 200 milhões de publicidade. Eu acho que é legítimo. A gente tem que estar parte, tanto é legítimo que os órgãos de imprensa, evidentemente, recebem esses recursos. Se não fosse legítimo, eu acho que os primeiros a se recusar a receber essas verbas seriam os órgãos de imprensa, as rádios, as televisões. Ele recebe. Mas eu acho moral? Eu acho moral. Um volume tão grande desse no Estado que precisa de tanta coisa? Acho moral. 1 bilhão e 258 milhões de cruzados? Eu acho moral. Eu acho que essa quantia com relação ao orçamento do Estado é uma quantia, inclusive, pequena. O governador Maluf, então... Só um minutinho, por favor, Renato Faleiro. O Mauro tem uma pergunta? Só um minutinho. O Mauro tem uma pergunta, em seguida eu tenho uma pergunta do telespectador. Qual o limite? Porque, você veja, essa coisa de se gastar em publicidade, o senhor fala... muito pouco é subjetivo, é mais ou menos novo, doutor Leiva. Os governos antigos de São Paulo, mesmo no Brasil, não se tem conhecimento acho que de Maluf para cá, é que a moda de gastar muito em publicidade dos governos que pegou. Porque antigamente não era assim, não se via uma propaganda realmente maciça em televisão, em jornais, enfim, vários veículos, em rádio, rede de rádios oficiais, essa coisa todo o dia do governador e tal, como o Conversa ao Pé do Rádio, enfim, isso não havia antes dessa forma. Agora eu pergunto o seguinte, o senhor acha que é legítimo? Muito bem. Agora eu pergunto, qual o limite? Então, se é legítimo, então você pode ter um programa, por exemplo, em horário nobre de televisão, diariamente, como está havendo agora, entendeu? Que custa realmente uma fala. Não há limite para isso. Então. O limite, Mauro, é informar bem a população, esse é o limite. Eu acho que o limite não é um limite financeiro, é o limite da realidade. Passar 2 horas na televisão no horário nobre das 8 às 10 é um abuso, é um absurdo. Agora, durante poucos minutos por semana, que é o que acontece, eu acho que é suficiente para que a população saiba o que o governo faz. O objetivo é exatamente esse. Por dia? Não, na televisão não. Por dia? Uma vez por semana. Atualmente é por dia. Acho que depois no rádio não. O Exalco, por favor, Exalco Sadenberg, fazer uma pergunta, depois eu volto. Eu queria mudar um pouco de assunto só. É o seguinte, o senhor pretende ser candidato a prefeito de uma cidade que tem muitos problemas, tem problemas dramáticos, uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes e com talvez 1/3 da população vivendo em cortiços, em favelas. Se o senhor efetivamente se tornar candidato pelo PMDB, qual seria basicamente o programa do senhor de governo, a plataforma do senhor de governo? O que é que o senhor poderia fazer em termos de São Paulo?
Quais são os pontos básicos? A mesma pergunta fazem os telespectadores. Maria Aparecida Monteiro, de Cerqueira César, Valpriel Tomazelli, de Pirituba, e um garoto de 10 anos, uma menina de 10 anos, perdão, Carolina Prado, do Ipiranga. Quais são os seus planos como prefeito de São Paulo? Olha, evidentemente, o meu programa, se candidato a prefeito pelo MDB, vai ser o programa do meu partido. É um programa ainda não definido, mas nós temos já algumas ideias básicas a respeito. E eu acho que está muito preso aquele velho problema levantado pelo professor Ferraz, quando dizia ex-prefeito Figueiredo Ferraz, São Paulo deve ou não deve parar de crescer, cresce ou não cresce. Eu acho que nós somos, de uma certa forma, impotentes para definir se São Paulo deve ou não, porque São Paulo está crescendo ou vai crescer. E quando foram feitos os estudos da revisão do Sanegran, a gente sentiu isso com muita precisão. São Paulo está crescendo, continua a crescer. Nós temos que humanizar o crescimento de São Paulo, fazer com que São Paulo cresça de maneira ordenada, cresça com verde, seja uma cidade com mais opções de lazer e com mais racionalidade no seu crescimento. Se nós fizermos uma análise pura e fria de São Paulo como ela é, nós veremos que ela cresceu sobre a orientação da irracionalidade. E vou dizer por quê. Nós temos toda aquela zona leste, para citar só um exemplo, onde não existem indústrias. E nós temos o problema do trânsito, nós temos o problema da deslocação das pessoas, que muitas vezes gastam 2 horas para sair da sua casa e até o seu local de trabalho, mais 2 horas para voltar, com todos os malefícios que isso provoca a nível de saúde, a nível de qualidade de vida. Agora, então, por que ocorre isso? Nós temos cada vez um número crescente de veículos que são licenciados a todos os dias, o número crescente de cartas de motoristas que são expedidas. O ideal seria que as pessoas não andassem tanto. Se nós tivéssemos racionalidade, ao invés de nós fazermos com que essa massa de trabalhadores venha até o centro da cidade e a partir daí se distribua para Osasco, Guarulhos, Mauá e outros locais para trabalhar, seria muito mais racional que houvesse oferta de emprego próximo das suas casas. E isso se resolve através de um planejamento. Então eu acho que quando se planejou São Paulo ultimamente, se pensou muito na macro, houve aquela tendência de se projetar e de se planejar Grande São Paulo. E existe a unidade que é a unidade bairro, porque as cidades do interior, existem cidades de 10, 50, 100, 200, 500 mil habitantes, onde as pessoas vivem muito bem, têm um clube próximo da sua casa, trabalham próximo da sua casa. E eu pergunto, por que não fazer de cada bairro de São Paulo uma pequena ou média cidade do interior, onde todas as possibilidades do exercício da cidadania, do trabalho, da escola, pudessem ser oferecidas. Aí as pessoas não teriam que se deslocar e nós teríamos uma vida mais aconchegante, uma vida mais humana, uma vida com mais verde, uma vida mais racional, onde as pessoas sofressem menos, inclusive com reflexos financeiros. Ao invés de gastar dinheiro em 2 conduções, poderia gastar em 1 condução ou talvez nenhuma. Renato Faleiro, por favor. Eu não entendi muito bem essa sua ideia de criar, de gerar empregos aí. Não é exatamente gerar empregos. O problema é o seguinte, criar oportunidades de emprego criar oportunidade. Isso se faz, São Paulo. Isso se faz, Faleiro. Como é que a prefeitura, você acha que é papel da prefeitura reverter essa tendência socioeconômica da cidade, que é não, esse problema não é tendência socioeconômica. O que ocorre é que você pegando toda a Zona Leste, não existe nenhum lugar onde seja possível a construção de indústrias. Então as indústrias muitas vezes se localizam em outros municípios, porque toda a Zona Leste é uma imensa cidade dormitório, onde moram praticamente 3 milhões de pessoas. Então, se nós fizéssemos na periferia da Zona Leste uma série de distritos industriais, quando eu digo fazer, é a nível legislativo, é a nível de planejamento, alterar o planejamento de forma que fosse permitida a construção de indústria. É claro que o industrial vai ao lugar onde o terreno é mais barato e onde existe oferta de mão de obra. E será exatamente alterar o zoneamento. Eu acho que essa alteração... Isso é mais ou menos rápido, viu? Uma longa discussão. Não é mais ou menos rápido, porque a vontade do industrial, inclusive nós temos pesquisa nesse sentido, existe em caminhar nesse sentido. Acontece que as leis impedem, as leis levam à irracionalidade, à construção de indústrias em pontos muito distantes, onde o terreno muitas vezes é caro, sem a oportunidade dessa proximidade. Se nós mudarmos esse zoneamento,
criarmos uma série de distritos, ou seja, abrirmos a possibilidade legal de se aprovar uma planta para a construção de uma indústria, de um serviço, de um escritório em toda a Zona Leste. É claro que o industrial vai atrás do terreno barato e é claro que as pessoas que querem trabalhar vão atrás de empregos próximos às suas casas. E em quanto tempo o senhor acha que isso é possível acontecer? Eu acho que em 4, 5 anos se consegue dar uma revertida muito grande, porque existe uma procura muito grande de imóveis industriais por parte de pessoas que têm as suas indústrias sediadas em São Paulo e muitas vezes vão para outros municípios pelas dificuldades para aprovação de uma planta em São Paulo. Eu acho que é uma questão de ordenar por favor, doutor Lima, tem uma pergunta do senhor. Pedro Aqui. Primeiro eu queria saber o que o senhor acha da administração Jânio Quadros. E segundo, o senhor quer ser candidato com o apoio do Jânio Quadros? Olha, eu acho que é muito só um minutinho, desculpe, vou interrompê-lo outra vez, mas aproveitando que o Pedro falou no prefeito Jânio Quadros, o telespectador Dema Correia de Pirituba pergunta se o senhor for eleito prefeito, o senhor faria uma revisão das multas aplicadas pela prefeitura atualmente. E se essas multas estão de acordo com a realidade brasileira, na sua opinião? Deixa eu ver que os problemas são mais imediatos. Mais imediatos. Cidade, né? Olha, eu entendo o seguinte, é muito difícil fazer o julgamento de qualquer tipo de administração, mesmo porque toda administração tem a marca da personalidade do governante. E o prefeito Jânio Quadros, evidentemente, é uma criatura que tem uma personalidade muito polêmica, muito controvertida e, portanto, deixa essa marca na sua administração. Mas nós temos que convir que a administração Jânio Quadros tem pontos altamente positivos. Os transportes em São Paulo melhoraram, os ônibus estão mais limpos, estão mais eficientes, o número desses ônibus aumentou bastante e a gente já pode ver com muita alegria, muito verde nas nossas praças, através daquelas ilhas em que foi, através de uma feira de paralelepípedos, foram criados determinados jardins. Eu acho que muita coisa está sendo feita de forma positiva. Agora, com relação a apoio, Pedro, eu diria o seguinte, quem se candidata a um cargo eletivo, evidentemente, deve aceitar todo e qualquer apoio, desde que esse apoio, evidentemente, não implique na alteração das suas convicções e dos seus princípios. Eu acho que eu tenho meus princípios, tenho minhas convicções. Todo aquele apoio que vier, que não me obrigue a fazer uma revisão nessas convicções e nesses princípios, evidentemente, são apoios que somam. Por favor, só um minutinho, por favor, Rossi. O ministro da imediato, da SBT, quem ainda não fez nenhuma pergunta, quer fazer uma? Acho que teria que acabar o problema das multas, né? Scott, multas em seguida eu diria o seguinte, São Paulo é uma cidade que precisa de ordem. Eu acho que as multas têm que ser pesadas mesmo. Possivelmente o nosso trânsito seja um dos trânsitos mais desorganizados que existe no mundo. Eu acho que o infrator tem que ser punido. Até recentemente foi publicado, eu não sei aí ainda se é verdade ou não, nos meus últimos dias de secretaria, que possivelmente o motorista da secretaria tivesse passado num sinal vermelho. Eu estava sentado atrás conversando, como normalmente eu faço, não sei se isso ocorreu ou não, e que o prefeito teria mandado multar o meu veículo. A minha reação foi palmas ao prefeito Jânio Quadros. Parabéns, está certo. Eu acho que as autoridades são as primeiras a dar o exemplo e eu acho que as multas devem ser rigorosas porque nós temos que colocar ordem na nossa cidade. Deixa eu só completar, porque a pergunta bate antes da sua questão. Ele perguntou para o senhor o que o senhor achava da administração Jânio Quadros. O senhor disse que se recusava a falar, que era uma questão muito polêmica. Mas o senhor só citou os dados positivos. O senhor não fez nenhuma crítica. O senhor não disse o que, na opinião do senhor, teria de ruim na administração Jânio Quadros. Por exemplo, tem muita gente do partido do senhor, inclusive do PMDB, que diz que o Jânio Quadros é o prefeito dos Jardins apenas. Querendo dizer que ele só se preocupou em embelezar a cidade e abandonou a periferia, programas sociais. Qualidade de vida. Isso. O que o senhor acha disso? Eu gostaria de encaixar uma questão específica. Quer dizer, o senhor disse que aceita todo e qualquer apoio e diz que não obriga a mudar suas convicções. No caso específico de Jânio Quadros, o senhor aceita o apoio dele? É claro que sim, é claro que sim. Mesmo tendo ele pregado o golpe militar contra a posse do comunista? É claro que sim. Eu mantenho as minhas convicções, mantenho os meus princípios, vou manter o projeto de governo do meu partido, que é o PMDB, e aqueles que nessas condições quiserem apoiar, evidentemente que são apoios importantes. Agora, olha, eu acho que nós temos que ter uma certa ordem, porque as perguntas estão chegando ainda não fez a pergunta, vai fazer? Exato, não, mas aí está. É o que eu estou pedindo, em seguida, o Mauro Chaves Scott, e o eu meu estou pedindo ao Sardenberg aí. Ele não respondeu ainda. Exatamente, falou tanta gente que até acabei esquecendo da sua pergunta. Depois do Sardenberg, então, o imediato. Sardenberg?
dar uma recordada. No fim falou tanta gente. O que o senhor acha de ruim Não, no governo é da administração do prefeito Jânio Quadros? existe. Quando eu O falei, senhor mudaria, por exemplo? Quando Se o senhor se fosse conversou prefeito. exatamente do problema de ser uma administração polêmica, talvez um dos pontos mais controvertidos seja exatamente aquele relativo à prioridade desse sistema viário, dessas obras que estão sendo executadas. São obras importantes e necessárias ao esquema viário da cidade, mas possivelmente na ótica do PMDB não seriam prioritárias. Isso significa que o senhor interromperia essas obras? Não, Se o senhor tornasse não prefeito, obrigatoriamente, porque pela projeção que se faz, possivelmente até dezembro desse ano, essas obras estarão com 1/3 do seu total já realizadas. E é praticamente impossível se parar um plano de obras quando está 1/3 pronto já. E valeu a pena Imediato, por endividar a favor. cidade? Só um minutinho, por para- favor, perdeu o pica, só um para minutinho. fazer Agora, o imediato está ali desde o começo do programa, querendo fazer uma pergunta. A vez é dele. Por favor, Na imediato. verdade, eu não estou desde o começo do programa querendo fazer uma pergunta, não. Eu fiquei meia hora ouvindo essa conversa e comecei a pensar sobre umas coisas, que são as seguintes. Nós todos que somos jornalistas conhecemos o engenheiro Leiva, mas ele não é uma pessoa, vamos dizer, mais ou menos nova na política. Ele é candidato há muito pouco tempo. Sendo uma pessoa nova na política, ele não é muito conhecido pela comunidade. Ele ficou conhecido como o homem que não cuidou que a população tivesse água e logo depois, 2 semanas depois, como o homem que deu a água para São Paulo, por mistérios que eu não conheço ainda. Agora, o que eu queria perguntar era o seguinte: existem pessoas que vão votar, que vão eleger um prefeito em São Paulo. O senhor é candidato a prefeito de São Paulo, não é conhecido. As pesquisas de intenção de voto até agora o situam lá na lanterninha, bem atrás. O que eu acho ótimo, hein? As pessoas em geral, segundo outras pesquisas revelam, estão um pouco desencantadas dos políticos brasileiros. Eles estão um pouco, eu nem digo anestesiados, mas na esperança de que apareça algo novo na política brasileira. O senhor é candidato a prefeito de São Paulo. Eu vou fazer uma pergunta que pode, pela sua natureza dessa pergunta, ela pode dar margem a uma resposta muito vaga do senhor, mas pode dar margem a uma resposta muito esclarecedora, se o senhor for honesto. Quem é o senhor? O que é que o senhor pensa? E por que é que nós devemos votar no senhor para o prefeito de São Paulo, se o senhor for realmente candidato do PMDB? Em primeiro Nós lugar, queremos conhecê-lo. Em primeiro lugar, eu quero dizer que, no sentido tradicional, eu não sou um político, eu sou um técnico. Sou um homem que trabalhou a minha vida inteira em São Paulo, em engenharia, ligado a obras dessa cidade e sempre como engenheiro. Agora, evidentemente, estou partindo pela primeira vez para uma disputa política, mas eu acho que cada um de nós tem um pouco de político dentro de si. Nós temos que ser político dentro das nossas casas, evidentemente, para harmonizar temperamentos diferentes da nossa esposa, dos nossos filhos, etc. E eu acho que eu aprendi muito a ser político, eu acho, na maior escola que a engenharia tem, que é a escola da obra. Nós muitas vezes participamos de obras que existem 1.000, 2.000, 3.000 empregados e muitas vezes temperamentos fortes, pessoas pouco acostumadas àquela disciplina da obra, que vieram de partes diferentes do país, com dificuldades de relacionamento, e a gente tem que harmonizar aquele povo todo no sentido e num objetivo comum daquela obra andar com determinada velocidade. Então precisa muito tato, precisa muito cuidado, precisa conhecer muito a mente humana, a alma humana, conseguir chegar perto das pessoas, ganhar a confiança desse povo humilde, desse povo rude. Eu acho que a partir daí, a gente começa a ter relações públicas com esse tipo de pessoa, começa a ganhar confiança e aprende exatamente nesse trato das pessoas. E eu gostaria de dizer também, imediato, que essa história de ser candidato a prefeito, evidentemente ninguém é candidato de si mesmo. Eu trabalhei a vida toda em São Paulo e agora, recentemente, em função de um grande plano de esgotos na região metropolitana, eu percorri muito São Paulo, que eu já conhecia bastante, que eu iniciei a minha vida profissional trabalhando para a Prefeitura de São Paulo. E comecei muito bem, pavimentei no mínimo umas 4 ruas lá há 20 anos atrás. Conheço São Paulo razoavelmente bem e, evidentemente, eu senti, através de coisas que eu fiz na Secretaria de Obras no interior do Estado, que eu tinha possibilidade de dar alguma contribuição para a cidade que eu nasci,
para a cidade que eu amo, para a cidade onde eu sempre trabalhei. E outros companheiros do PMDB também sentiram isso. Daí nasceu a ideia da minha candidatura e eu resolvi topar o desafio. Porque eu acho que... Essa ideia da candidatura nasceu como, hein? Ela nasceu espontaneamente, exatamente a partir desse trabalho que eu tive muito próximo aos diretórios. Eu fiz muito isso no governo anterior, as obras que foram feitas no governo anterior, eu sempre procurei fazer com proximidade as nossas lideranças políticas do PMDB do interior. Em São Paulo, procurei fazer isso agora nessas obras de engenheiro, por favor. Isso deu uma proximidade com a nossa militância e, a partir daí, começou a surgir a ideia de eu ser candidato a prefeito. No primeiro momento, eu achei que tinha que estudar um pouco, depois eu senti que era uma possibilidade real, que podíamos ganhar essa eleição, então a partir daí eu resolvi topar o desafio e vou topar com força, vou topar com convicção e vou topar com decisão. Eu acho que quem entra numa... Doutor Leiva, por favor, o senhor falou em obras, doutor Leiva? Olha, esse negócio de pesquisa, eu durante a campanha do nosso governador Orestes Quercia, eu talvez fui a pessoa do seu staff que mais lidou com pesquisas. Então eu conheço bem, pesquisa é uma coisa muito difícil de ser interpretada, fazer uma pesquisa hoje não tem o menor sentido, as candidaturas não estão colocadas, elas não revelam absolutamente nada. Eu acho que a pesquisa melhor que existe é a abertura de a urna, dia 15 de novembro. O Quercia perdeu em todas as pesquisas e é o governador. Doutor Leiva, por favor, o senhor falou em obras e a telespectadora Maria de Lourdes Lima, ela é presidente da Sociedade Amigos do Bairro Jardim Irene. Ela está fazendo aqui uma cobrança. O senhor mencionou obras e o governo anterior. Então ela pergunta ao senhor se, como prefeito, o senhor vai construir obras novas ou vai reinaugurar obras como faz o governador Orestes Quercia? O governador Orestes Quercia não reinaugura obra nenhuma, ele evidentemente está trabalhando e está construindo. Eu acho que o problema da inauguração não é importante, o importante é fazer. Por favor, pela ordem, por favor. O meu Keynes estava escrito, depois o Mauro, e a gente faz a volta. Senão... Foi 5 anos secretário de obras, então conhece orçamentos, projetos, memoriais descritivos, essas coisas todas. O senhor poderia dizer para nós o que dá para fazer com 13,3 milhões de dólares, ou seja, quase 3 bilhões de cruzados? Por exemplo, quantas creches, quantos hospitais, quantas escolas? O que daria para fazer com 13,3 milhões de dólares? Eu acho que dá para fazer muito pouco, viu? Eu acho que esse número, que não sei exatamente a fonte desse número, Milquiades, mas eu acho que para uma cidade como São Paulo, esse número é irrisório. Eu vou dizer para o senhor, porque o senhor elogiou o prefeito Jânio Quadros, isso foi... Eu não elogiei, eu falei exatamente o que ele está fazendo. Eu acho que a gente tem que fazer uma avaliação correta, que é uma avaliação real das coisas que ele está fazendo. Isso foi o que o prefeito Jânio Quadros já investiu na reforma do Teatro Municipal. 2,9 bilhões de cruzados, sendo que ainda deverão ser investidos mais 900 milhões de cruzados na reforma de um teatro. O senhor acha que essa quantia é correta? Não é de espantar isso, não? Eu acho que o municipal tinha que ser reformado. Eu acho que existe uma coisa que precede. Somos a favor ou contra a reforma do Teatro Municipal? Ou vamos deixar que ele seja consumido pelos cupins? Não, afinal de contas, isso faz parte do patrimônio cultural não há de São Paulo. dúvida alguma que todos nós somos favoráveis ver o teatro reaberto. Então, uma mas questão o senhor não acha que 2,9 bilhões de cruzados? Eu estou imaginando isso porque uma pessoa ganha 700 milhões de cruzados na cena, ele vira um milionário da noite para o dia, dá para comprar fazendas, apartamentos, não sei quantos automóveis e tudo isso. E 2,9 bilhões de cruzados numa reforma de teatro? Olha, evidentemente, você falou bem que eu sou um homem acostumado a custos, planilhas, orçamentos, etc. Eu não conheço nenhum custo, planilha, orçamento do teatro. Eu acho que só verificando, evidentemente, eu poderia dar uma opinião se a obra foi uma obra cara ou uma obra barata. Se o senhor for eleito prefeito, o senhor vai abrir uma sindicância a respeito disso? Eu vou analisar as obras que foram feitas, vou analisar os seus custos, isso não há dúvida. Eu acho Mauro que Chaves, por favor. Doutor Leiva, para a gente entender melhor qual seria a sua orientação política administrativa, se o senhor for eleito, gostaria de saber o seguinte: o senhor conhece, evidentemente, a administração Covas e a administração Jânio Quadros. O senhor tem conhecimento pela própria natureza da sua função e pelos seus conhecimentos técnicos, né? Por exemplo, a ideia do adensamento do Jânio Quadros, né, de adensar a cidade, de construir mais aproveitando os equipamentos urbanos já existentes, etc., que é um pouco diferente do que é do Mário Covas.
Mário Covas cuidava mais, parece, da periferia, ao passo que o Jânio Quadros cuida mais do centro, as coisas que aparecem. Sabe? A sua administração vai parecer mais com a de Covas ou do Jânio Quadros? Ô Mauro, eu acho que esses dois princípios que você citou não são excludentes, porque no fundo o problema do adensamento é um problema muito ligado ao aproveitamento da infraestrutura urbana. O grande problema de a gente expandir a cidade não é só a construção das casas, é que você tem que construir meio-fio, pavimentação, água, esgoto, redes de energia elétrica, redes de telefone, transporte urbano, etc. No fundo toda essa infraestrutura fica muito cara. Então o problema do adensamento e a tese do adensamento, e eu me manifesto favorável a tese do adensamento, é exatamente você ter um melhor aproveitamento de todo esse equipamento urbano que já existe e, portanto, não tem que ser construído novamente. O que eu acho que a gente tem que separar um pouco é exatamente a prioridade que foi dada na administração do ex-prefeito Mário Covas com relação à periferia de São Paulo. Eu entendo que o pior problema que o nosso Brasil tem, o grande problema que nós temos que superar nessa década, é o problema da má distribuição de renda. Então, qualquer governante, seja ele do município, seja ele do Estado, embora não seja da sua atribuição o problema da distribuição de renda no país, ele tem como que, por obrigação, diminuir essas distâncias sociais. E aí se justifica um investimento destinado à população de renda mais baixa. Inclusive, o adensamento pode ser uma forma, porque a gente vê, através de pesquisas origem e destino, todo esse pessoal que trabalha no centro bancário de São Paulo, que muitas vezes mora na periferia e gasta uma grande parcela do seu salário se locomovendo até o centro da cidade. Se nós tivéssemos um adensamento onde, através de prédios que fossem destinados à população de baixa renda, nós oferecêssemos a oportunidade de compra ao bancário, ao comerciário, aquelas pessoas que trabalham no chamado Centro Velho de São Paulo, uma oportunidade próxima da sua casa, evidentemente nós estaríamos resolvendo dois problemas, o problema da moradia e o problema do transporte e o problema do trânsito, e estaríamos, cada pessoa que entraria, que fosse um mutuário desse sistema, evidentemente estaria sendo beneficiada. Da qualidade de vida. Então eu acho que as coisas se somam. Eu acho que o que não tem muito cabimento é nós construirmos grandes conjuntos habitacionais muito longe do centro da cidade, obrigando o Estado a fazer grandes investimentos para transportar toda essa população. Que vai estimular, qual é o modelo de estimular a gestão? construção de fábricas na periferia, o senhor não vai criar um problema também de qualidade de vida? Não, muito pelo contrário. O objetivo é melhorar a qualidade de vida, porque essa história de poluição hoje é um problema ultrapassado. Hoje existe rigor na aprovação de todos os projetos dos novos empreendimentos industriais e hoje nós podemos com muita segurança dizer que todo equipamento moderno não é equipamento poluente. Eu sei que a CETESB já foi ligada à Secretaria de Obras e Meio Ambiente. O grande problema, eu já explico a Operação Alerta, o grande problema que existe é o problema das fábricas antigas nas leis anteriores à criação da própria CETESB. Essas, que como é o caso de Cubatão inteira, Quer dizer que pode haver uma fábrica até nos jardins, não tem problema? Não é exatamente. Você está pegando... Então tem problema de emissão. Não é um problema de poluição, é o problema de ordenação da cidade. Não há problema de poluição. Né? Se a fábrica for poluente, ela não é aprovada pela CETESB. Existem normas para medir, inclusive, todos os efluentes, sejam eles líquidos ou sejam eles gasosos. O que eu defendo é exatamente que no anel que envolve São Paulo sejam construídos distritos industriais que se possibilite a construção de fábrica para a pessoa não ter que vir ao centro. Ao contrário, poder se deslocar no sentido da periferia. Agora, com relação ao alerta, o problema do alerta não é com relação à poluição dos estabelecimentos industriais, é com relação à poluição causada por monóxido de carbono, dióxido de enxofre. Mas o Rio Tietê está morto não é por causa de descarga de automóvel. Ou a gente vai discutir o alerta ou vai discutir o Rio Tietê? As duas coisas, o senhor falou de poluição. Exatamente, mas uma de cada vez. As duas, mais uma de cada vez. O problema da poluição e o problema do alerta, isso existe em todos os países adiantados do mundo, quando os níveis de dióxido de enxofre são muito elevados. E o que provoca é exatamente, no caso do inverno, quando nós temos o fenômeno da inversão térmica, onde não há dispersão natural dos poluentes, e nós temos os veículos funcionando. E o nosso petróleo é um petróleo com alto teor de enxofre, com alta concentração de dióxido de enxofre, e evidentemente isso leva a sua quantidade no ar a níveis praticamente insuportáveis. E a única forma de resolver é exatamente restringindo, diminuindo o número de carros. Isso está resolvido, então a Operação Alerta foi um sucesso, mostrou-se que é possível rapidamente baixar esse nível. Agora, o problema do Rio Tietê é outro problema. É o problema. Não.
Cubatão nós tivemos uma das maiores vitórias que se teve no combate à poluição. A recente missão da organização da ONU que esteve no Brasil disse de forma clara, objetiva, para quem quisesse ouvir: Cubatão pode ser chamado hoje como um exemplo para a humanidade de combate à poluição. Nós pegamos aquilo com uma situação terrível de poluição e hoje os índices estão abaixo de 20%. Isso, eu acho que Cubatão é um grande exemplo, uma grande vitória que se conseguiu. Quem anda por lá pode sentir isso, se sente no ar. Aliás, como melhorou bastante a qualidade desse ar. E o problema do Rio Tietê é um problema do tratamento dos esgotos. Hoje, o que polui Rio Tietê e Represa Billings é exatamente o não tratamento dos esgotos domésticos. Esse é um problema que nós sabemos como resolve, temos tecnologia nacional, temos projetos feitos, mas são obras caríssimas e demoradas. O investimento total para resolver esse problema é alguma coisa da ordem de US$ 1,5 bilhão. E dentro, mesmo da engenharia sanitária, o número da publicidade, número com relação ao número de resolver problemas de esgotos, a diferença é muito grande. E existem outras prioridades, mesmo a nível de saneamento básico, que é o problema de afastar o esgoto da porta das casas. Doutor Leiva, por favor, eu sei, Mauro, por obséquio, Mauro, estamos todos ansiosos aqui para conhecer melhor o engenheiro Leiva, mas precisamos também fazer um pequeno intervalo. O programa Roda Viva volta dentro de instantes. Até já. Voltamos com o programa Roda Viva, que hoje está entrevistando o ex-secretário de Obras do Estado de São Paulo, engenheiro João Osvaldo Leiva. Doutor Leiva, o que o senhor acha da candidatura do animador e empresário Silvio Santos à Prefeitura de São Paulo? O senhor acha que consegue vencê-lo numa eleição? Olha, eu acho que toda candidatura é bem-vinda. O que é eleição? Eleição é um processo de escolha. Quanto maior for o número de candidatos que se apresentar à população, eu acho melhor. Acho que é bem-vinda a candidatura do... Voto, por favor. Eu fiquei preocupado com a história do Jânio Quadros. Me desculpe voltar ao assunto, mas o senhor disse que aceita o apoio dele gostosamente e tal. Claro, falei. Isso me autoriza a concluir que o senhor concorda com ele quando ele diz que se por acaso os partidos comunistas, ou o PT, ou o engenheiro Reinaldo Brizola ganhar a eleição presidencial, deve haver um golpe de Estado no Brasil. Por quê? Eu acho que a sua conclusão aí está meio difícil de ser entendida, Clóvis. O senhor aceita gostosamente o apoio dele. É claro, agora, isso não significa que eu concorde com todas as suas ideias e nem com essa declaração que ele fez. Então, nesse caso, ele viola princípios que o senhor colocou... Não é porque você vota na pessoa A, B, C, D ou apoia A, B, C, D num determinado pleito que você concorda com todos os seus pontos de vista. Eu acho que seu raciocínio está forçado. Não é fundamental. Ou golpista. Não, eu acho. Eu sou democrático. Eu sou democrático e também não vou pedir atestado ideológico para todas as pessoas que votarem em mim. Mas ele está fornecendo gratuitamente, ele não está. Não precisa impedir, Cláudio, já deu gratuitamente. Não concordo com o seu raciocínio. Eu acho que você me desculpe, você me conhece, eu acho que eu falo as coisas de maneira franca e direta. Você está forçando o raciocínio. Pelo fato de eu aceitar o apoio dele, você vem dizer que eu concordo com aspectos políticos e declarações que ele fez. Então eu sou obrigado a concordar com as declarações de todas as pessoas que querem me apoiar. Isso eu acho que não tem sentido. Não são todas. Eu discordo da sua premissa e não dá para responder uma pergunta baseada numa premissa que eu acho que, você me desculpe, mas não faz sentido. Então deixa eu inverter a pergunta. O senhor ficou indignado com essa declaração do prefeito Jânio Quadros? O quê? O meu ponto de vista é completamente diferente do prefeito Jânio Quadros. Você sabe perfeitamente disso. E não lhe causou não é coincidente, não é coincidente. Não é coincidente, o meu ponto de vista é completamente diferente
Nunca passou pela Mas minha sendo cabeça o senhor, nenhum como tipo acabou de dizer, nenhum tipo de pensamento golpista. Sendo o senhor, como acabou de dizer, um democrata, o senhor usou essa expressão, é evidente que o senhor repudia, então, essa declaração do prefeito Jânio Quadros. Não repudia concordo, com veemência. Eu repudio, não concordo repudia com essa declaração. Mesmo. Repudio, não concordo com essa declaração. Isso é absolutamente certo. Essa questão. O senhor disse que o senhor é um democrata. Certo. Eu já tinha pedido isso não tem nada a ver com apoio, isso não quer dizer que eu acho Doutor Leiva, sim, é uma questão, ele tinha colocado o imediato no começo, essa questão de o senhor se definir quem é o candidato e o engenheiro João Osvaldo Leiva. Eu acho, viu, então, eu acho que é muito difícil as pessoas se definirem quem sou. Não, eu acho que a pessoa tem que se colocar e a população não é ligado a essa ideia que o senhor, não é ligado a essa ideia que o senhor falou que o senhor é um democrata. Eu acho que ninguém vai votar no sem saber quem o senhor é. É lógico, mas eu acho que tem uma pergunta, por favor, doutor Leiva, o Exalto tem uma pergunta a fazer? Eu acho que até a autodefinição pode ser até uma coisa meio pretensiosa. Eu queria que o senhor dissesse, não é uma definição, eu queria que o senhor dissesse o seguinte, politicamente, como o senhor se coloca? O senhor é um democrata, o senhor é uma pessoa de centro, o senhor é um liberal? Eu me considero uma pessoa de centro-esquerda. Centro-esquerda? O que é ser centro-esquerda? Essa é uma boa pergunta, porque evidentemente no Brasil nós estamos vivendo muitos rótulos, muitos dos quais ultrapassados. Eu acho que a política de centro-esquerda é aquela política que privilegia uma melhor distribuição de renda, uma das coisas que eu já falei aqui no início do programa, é um tipo de política que privilegia aquele nível de população que foi menos bafejado pela sorte, e essa melhor distribuição de renda passa, evidentemente, pelo corte de determinados privilégios que existem no nosso país, que são privilégios odiosos, e eu cito de um deles, que é o setor bancário, o setor que mais ganha no país, e nós estamos vivendo talvez num processo cruel de distribuição de renda, com pessoas faveladas que não são faveladas porque querem, com pessoas que moram em cortiço, que não moram em cortiço. Eu acho que nós temos que reverter e nós temos que encurtar as distâncias sociais entre as classes do país. Então, a propósito, dizia 10 anos atrás e diz hoje. Eu acho que o PMDB continua fiel ao seu programa. O PMDB dizia, eu já participava do PMDB, dizia também e continuo dizendo isso hoje. Eu acho que isso é um processo, não é um momento, é um processo. Eu pediria aos companheiros que fizessem uma pergunta um de cada vez, por favor, senão o telespectador em casa não consegue entender, nem o secretário responder. Eu vou passar a pergunta só um pouquinho, meu querido, por favor. O Pedro Del Pica está pedindo desde antes do intervalo, depois eu passo a você. O senhor é do PMDB há muitos anos, tal. Me ocorre uma coisa, o senhor não se sente assim como uma espécie de Lord Darth Vader, que é aquele herói do Guerra nas Estrelas, que é capaz de superar o seu próprio mestre, com a perspectiva do senhor ter que enfrentar nas urnas o seu ex-chefe, o ex-governador Franco Montoro, que pode ser candidato a prefeito pelo PSDB? Como o senhor vai enfrentar o governador Montoro? Eu acho que vou enfrentar como adversário, não há dúvida. Eu acho que a eleição é uma disputa. Correligionários de ontem e adversários de hoje, com muita naturalidade. O que o senhor acha que o afastou do governador Montoro hoje, secretário? O que me afastou foi o governador Montoro, que saiu do PMDB, o partido que foi a sua origem. O senhor não tem divergência nenhuma com ele que se afastou do PMDB. Mas até que continua com a mesma posição. Das posições políticas dele? Eu discordo da posição dele ter saído do partido. Inclusive, publicamente, já declarei isso. Eu discordo da posição que foi adotada por ele e outros ex-companheiros de ter saído do partido. Isso eu discordo mesmo. Doutor Leiva, o senhor dizia agora há pouco que ser de centro-esquerda é defender uma melhor distribuição de renda, etc. O senhor acha que eu queria saber a opinião do senhor a esse respeito sobre o governo Sarney, que é um governo do PMDB, do seu partido. Não é exatamente um governo do meu partido, Faleiros. Eu acho que... Não, tem a maioria dos ministros do PMDB. O Sarney não é o governo... 16 ministros O presidente José Sarney não é um homem do PMDB. A sua história política mostra isso. Ele fez política de uma outra forma. É presidente de honra do PMDB, mas não é o PMDB que está no governo. Nós hoje, nós fomos obrigados para que o nosso ex-governador Paulo Maluf não fosse nosso presidente da República, foi feita uma composição entre PMDB, PFL, etc., e nós chegamos a um governo onde a liderança não é uma liderança histórica do PMDB. Eu acho que essa é a posição. Na campanha eleitoral, então, se for preciso, o senhor vai fazer oposição ao governo Sarney. Eu tenho discordâncias. O senhor não concorda com o governo Sarney? Eu tenho discordâncias com relação a determinadas posições, principalmente com relação à política econômica. Essa 469 que prejudicou os estados e prejudicou os municípios
Na minha opinião, é um corte burro que foi feito nos orçamentos dos estados e municípios. Eu acho que a gente concorda que tem que existir controle do déficit público. Eu acho que, evidentemente, essa é uma posição sensata para que nós possamos sair dessa crise, principalmente dessas altas taxas inflacionárias. Mas como fazer isso? Através de critérios de cortes seletivos e não desse corte burro que, evidentemente, não escolhe nenhum tipo de burro. Eu acho que a forma de fazer o corte é burra. Mas alguém é responsável por essa forma? É que é o corte linear. Ele não setoriza o que deve e o que não deve ser cortado. Ele é burro porque o corte não raciocina. Corta tudo igualmente. Agora, o senhor disse que tem algumas discordâncias. Agora, no que então o senhor concorda com esse governo Sarney? É um governo de transição e tem que ser entendido como um governo de transição. E numa transição demorada, senhor acha? Demorada é difícil, viu, Faleiro? De fato, é uma transição demorada, porque nós tivemos uma série de distorções no nosso país durante esse período autoritário, que todas elas têm que ser corrigidas. Nós não vamos só chegar à democracia votando numa eleição direta para presidente. Existem outros problemas. Eu falo até no problema sindical. Quando houve esse arroxo político todo durante esses anos, as pessoas passaram a fazer política partidária dentro dos sindicatos, o que evidentemente tem que haver uma divisão. Política sindical é uma, política partidária é outra, mas foi uma contingência da necessidade e das possibilidades do momento. Nós estamos hoje passando por um processo de readaptação, tanto dos sindicatos como dos partidos políticos. Então a transição é difícil, nós temos que aprender a conviver com essas liberdades todas, com essa dificuldade toda de superar 20 anos onde lideranças novas não apareceram. Doutor Leiva, então eu entendo que o mérito do presidente José Sarney é exatamente a condução desse processo de transição para que depois da sua eleição nós possamos entrar numa democracia plena e num período de ajuste maior do país. Doutor Leiva, por favor, nós temos aqui várias perguntas de telespectadores já, e 3 delas dizem respeito à política de desfavelamento adotada pelo atual prefeito Jânio Quadros. Pergunta o Ney, presidente da União de Favelas da Zona Sul, o Carlos Roberto Sanal da Vila Maria e o ex-deputado Eduardo Matarazzo Suplicy, que faz uma pergunta mais longa. Pergunta como o secretário João Oswaldo Leiva avalia as formas pela qual foi feita a remoção da favela da Juscelino Kubitschek, considerando que no Jardim São Nicolau, para onde foram enviadas quase 300 famílias dos antigos moradores, ainda não foram ligadas a água, a luz e o esgoto, que já existiam na Juscelino Kubitschek. E naquele local da Juscelino Kubitschek, a prefeitura já construiu um parque com todas as melhorias. Ele lembra também que o prefeito Jânio Quadros foi à Justiça pedir a posse daquele local para fazer a continuação da Avenida Faria Lima. Em seguida, declarou que não faria mais obra nenhuma de continuação da Faria Lima. Eu acho que o desfavelamento tem que existir. A forma de desfavelar é construir casa para favelado. É evidente que as casas têm que ser construídas com água, com esgoto, com luz elétrica. Agora, querer defender que a vida na favela é melhor do que num conjunto habitacional, eu acho um absurdo sem precedentes. O deputado Suplicy, que me perdoe, mas eu acho que o desfavelamento tem que existir. Agora, evidentemente, tem que ser dada, o processo do desfavelamento é dar ao favelado uma condição digna de vida. Então, mas o que ele argumenta, perdão, doutor Leiva, mas o que ele argumenta é justamente isso, que não foram dadas as condições dignas a esses favelados. Mas se não foi ligada a água, esgoto, energia elétrica, essas ligações vão ser feitas. Quer dizer que ele não concorda hoje, mas depois que forem ligadas água, esgoto e energia elétrica, aí ele vai concordar? Eu não conheço exatamente o detalhe se lá tem água ou não, mas eu quero discutir o princípio, quer dizer, ele não concorda hoje. Então, depois que fizer a ligação, ele passa a concordar. Eu acho que esse é simplesmente uma questão de cronograma. Às vezes, uma ligação demora um pouco mais. O senhor não está querendo hostilizar o prefeito Jânio Quadros. O senhor disse que é ser estou respondendo, Milquides, todas as perguntas da forma mais franca e mais direta, que é de acordo com a minha personalidade. Agora, eu gostaria de saber também. O senhor não concluiu. Quando foi feita uma pergunta sobre o seu modelo de administração, caso o senhor chegue ao Ibirapuera, entre o Jânio Quadros e o Mário Covas. O Mário Covas, por exemplo, não vai ser nenhuma nem outra. Se falou muito que o Mário Covas, ex-prefeito Mário Covas, utilizou 80% do seu orçamento na periferia, enquanto que o prefeito Jânio Quadros não faz o mesmo. Então, entre o modelo Jânio Quadros, entre o modelo Mário Covas, o senhor que disse que é um homem de centro-esquerda, qual será o seu modelo? É mais próximo, é mais afim do modelo
Mário Covas ou mais afim do modelo? Olha, já que você está dando nomes, não seria nenhum nem outro, seria o modelo João Leiva. Mas o senhor... Mas é claro, o seu projeto deve ter claro. Essa resposta é de PSD mineiro, né? Não é claro, eu acho que evidentemente os meus objetivos são claros e são diretos. Eu acho que alguém que concorre a um cargo legislativo e usa como modelo as administrações anteriores, se vai ficar 50% para um, 50% para outro, eu acho que não é por aí. Eu acho que cada candidato, eu não digo por mim só não, viu, meu querido, eu digo pelos outros candidatos a prefeito. Eu acho que cada candidato a prefeito tem que chegar à população e apresentar o seu programa e a população tem que julgar se é mais para lá, se é mais para cá. Essa preocupação não existe. Eu vejo os problemas da forma que eu vejo e procuro dar soluções da forma que eu entendo que sejam as soluções corretas. Da forma que o senhor vê os problemas de São Paulo hoje, então qual é a sua prioridade? Eu acho é um novo zoneamento para São Paulo. São Paulo é uma cidade que tem que crescer de forma ordenada, com uma melhor qualidade de vida para os seus habitantes. Eu vi um estudo dentro desse problema de programa de governo, feita pela Universidade de São Paulo, que mostra que num elenco de praticamente, acho que umas 200 cidades que foram analisadas no estado de São Paulo, a periferia de São Paulo é aquela que concentra os piores índices de qualidade de vida no nosso estado. Isso tem que ser revertido. Como tem que ser revertido? Com oferta de emprego na periferia através de distritos industriais, com o verde, nós temos uma quantidade de verde insuficiente em São Paulo, com esse tipo de vida de bairro, onde todas as pessoas possam exercer a cidadania com mais facilidade, numa área geográfica muito menor, onde a qualidade de vida seja o objetivo fundamental. O fundamental é nós podermos crescer São Paulo, continuar crescendo, mas tem que ser um crescimento humano. Agora, doutor, não pode ser um crescimento desordenado. Agora, se isso parece mais o prefeito A ou o prefeito B, eu não tenho a mínima preocupação. Agora, uma coisa que parece mais o governador Quércia, por exemplo, que preocupa aqui dois telespectadores, o Luiz Cardoso Alves, do Brooklyn, e o Emerson de Almeida Halston, de Araçatuba, São Paulo. Eles perguntam se os vários fatores do governo Quércia, os vários fatores ruins do governo Quércia, como muitos gastos em propaganda, escândalo do Banespa, etc., não vão atrapalhar na sua candidatura. O Emerson cita o escândalo da Raspadinha, do Banespa, todos envolvendo nomes de amigos do governador. O senhor não teme uma revolta do povo deixando de votar num candidato cujo apoio do governador Quércia fica evidente? O senhor não acha que todos esses nomes envolvidos em corrupção deveriam ficar fora do governo até que provassem o contrário? Olha, eu acho que sobre esse aspecto o governador Quércia foi muito firme, foi muito duro, e tanto no caso do Banespa como no caso da Caixa Econômica Estadual, a iniciativa das comissões de inquérito partiram exatamente do governo. Isso mostra o desejo do governador de apurar suas responsabilidades, e elas vão ser apuradas, e portanto eu acho que a população está vendo isso e não vai atrapalhar em nada. O senhor acha que esses escândalos não vão de forma alguma. Na sua candidatura? O governador foi o primeiro a determinar a sua apuração através de todas as comissões, inclusive chegou até pedir a prisão preventiva daqueles que estão implicados. Mas essas pessoas não deveriam sair do governo? De forma alguma. Como é que você vai prejulgar alguém? Nenhuma culpa foi provada. Depois de provar a culpa é que nós podemos condenar alguém. Antes, de forma alguma. Sob suspeita. E nos países democráticos e civilizados, quando há uma suspeita, o próprio funcionário se afasta até que a justiça se pronuncie. Mas não é o caso, porque os pronunciamentos que a justiça fez até agora, todos eles inocentes do doutor Otávio Secato. Então não há nenhum motivo. Eu acho que quem está fazendo pré-julgamento é você. Sobre o inquérito da Polícia Federal, comprovadamente exposto pelos jornais nos últimos dias, de que houve uma proposta de suborno para aliviar a situação do secretário Secato. Eu acho que isso deve ser investigado, mas eu tenho absoluta certeza que isso não ocorreu. Independente da inocência ou não, essa é uma carga pesada para o senhor carregar na campanha. O senhor admite isso? Eu não admito. Eu não acho isso. É a sua opinião. Eu não acho isso. Eu acho que a população vê que os inquéritos estão abertos e as pessoas que são inocentes são inocentes. Eu acho que não há. Falando em campanha, eu gostaria de tratar de uma questão do comportamento do governo durante a campanha. A campanha vai começar agora, as convenções estão aí. Toda campanha eleitoral, o governo nega, mas o governo põe toda a máquina a favor do seu candidato. É carro que é usado nos comícios, carros oficiais, as placas brancas estão em todo lá. É funcionário público que é, de maneira geral, isso acontece. É funcionário público que é levado para aplaudir o candidato oficial. O senhor admite que entre os candidatos que estão sendo colocados como prováveis candidatos, o senhor é o menos conhecido da população. O senhor hoje está sendo beneficiado
ainda que indiretamente. Pela queda da doutora, não? O senhor está sendo beneficiado pelo uso da máquina do governo na publicidade oficial. O senhor se acha capaz, diante de todas essas circunstâncias, de ganhar essa eleição sem o uso da máquina do governo? Olha, o governo anterior, o PMDB, ganhou sem a máquina. Sem a máquina? Sem a máquina. Infelizmente, o nosso último candidato a prefeito perdeu com a máquina. E o governador Orestes Quercia ganhou, apesar da máquina. O senhor está fazendo, então... Por isso eu acho que não há nenhuma relação entre a máquina... Por favor. Ganhou apesar da máquina. O candidato Fernando Henrique O governo montou... Ele ganhou apesar da máquina. Quer dizer que a máquina do governo montou era contra a Secretaria de candidatura Obras era Quercia. contra o candidato. Por favor. Viu? Eu vou deixar muito claro que setores da máquina trabalharam para outro candidato que não o governador Orestes Quercia. Se comentou muito isso, acho que todos conhecem, eu acho que é uma questão de não dar o nome aos bois, mas todo mundo conhece que setores do governo, evidentemente, não eram partidários do governador Orestes Quercia, mas ele ganhou a eleição. Então essa história de máquina, essa história de máquina, eu participei da campanha, não houve utilização da máquina, certo? Eu acompanhei. Agora, o funcionário público é um cidadão como outro qualquer, ele vota em quem quiser e vai no comício que quiser. Mas quando ele ganhou na porta do... Há uma questão chave aqui, pera um pouquinho. Ele trabalha, para ser levado até lá... O senhor disse textualmente que o senador Fernando Henrique Cardoso perdeu a eleição da prefeitura com o uso da máquina, foi textual. Com o uso da máquina, exatamente. Quer dizer, a máquina da qual o senhor fazia parte? Eu fazia parte. Existia uma simpatia da máquina pelo nome dele. Inclusive, eu trabalhei para o senador Fernando Henrique Cardoso. Digo isso com todas as letras, na qualidade de político, na qualidade de secretário. Eu achei que era a pessoa do meu partido, etc., e trabalhei por ele. Eu acho que a grande massa... Eu não entendo como é que máquina manifesta. Agora, precisa saber o que você diz a máquina, são os componentes. Eu de forma nenhuma, eu abdico da minha condição, eu não abdico da minha condição de político e mesmo como secretário, evidentemente eu sou um ente político, tenho as minhas ações políticas, como muitas outras pessoas têm. O que eu disse nesse exemplo que eu citei é que no caso do professor Ananias, existia a simpatia das pessoas que integravam o governo. Você está chamando isso de máquina, a sua candidatura. No caso do governador Orestes Quercia, não foi isso. Uma grande parte de setores que eram de componentes do governo não eram favoráveis à sua candidatura. Isso foi público e notório. O seu jornal, inclusive, você nos seus artigos mostrou isso de forma muito clara. Isso é evidente. Agora, como havia também setores que apoiavam, inclusive o governador Franco Montoro. Você concordou que era evidente. Mas o governador Franco Montoro apoiava. Então isso... Mauro Chaves, por favor. Obras do governador Franco Montoro Nem tem apoiava. dúvida, apoiei mesmo. Apoiei no tempo. Tanto é que eu me licenciei da Secretaria de Obras para trabalhar na coordenação da campanha. Doutor Leiva, por favor, vou fazer mais um apelo aos companheiros entrevistadores para que cada um pergunte na sua vez, porque senão o telespectador não entende. A máquina está quente. Está sendo dito. Fazer uma ligada aí. O senhor sabe que é um princípio constitucional e de direito que a ignorância da lei não exime o seu cumprimento. Ainda há pouco o senhor disse no começo do programa, o senhor achou muito simpático a atitude daquele seu amigo que fez um cartaz eleitoral flagrantemente ilegal. Isso é um crime eleitoral, porque é proibido pelo Código Eleitoral, tá certo? Ainda esse tipo de prática. O senhor elogiou publicamente. Eu não elogiei publicamente, eu achei muito simpático, mas aquilo... achei uma homenagem simpática, a Justiça Eleitoral entendeu... Um ato ilegal. Entendeu que era ilegal, mandou retirar e ele cumpriu a determinação. Isso é expresso em lei. Agora o senhor depende está de interpretação, Mauro, depende de interpretação, porque existe uma série... Existem outros cartazes colocados de candidatos de outros partidos que estão colocados com fotografia, são igualmente etc. legais. Que é? Eu acho que quem vai julgar não é você nem eu, quem vai julgar é a Justiça Eleitoral. No caso do cartaz referente à minha pessoa, foi julgado ilegal, foi dada a ordem para retirar, quem colocou, retirou. Bem, agora outra coisa é o seguinte, agora o senhor concorda comigo que é crime eleitoral a utilização da máquina do governo para uma campanha eleitoral? O senhor está confessando agora, apesar de tardiamente, não, que eu não foi estou usada a máquina eleitoral do Estado para candidatar Não, em absoluto, eu não estou, não. A não ser que eu não entendi, eu entendi que o senhor disse que foi usada a máquina. Eu acho que quando se procurou falar da participação das pessoas que são integrantes do governo, eu fui integrante do governo e tenho os meus direitos políticos e trabalho para o candidato que eu achar que tenho que trabalhar. Eu acho que não é a utilização das coisas do governo, são os participantes, que eu acho que, evidentemente, têm o direito, são pessoas políticas, têm o direito de participar
da forma que por favor, não vai ter carro oficial. Não vai ter carro. Não vai ter carro chapa oficial. branca, Nenhum carro ônibus oficial. levando funcionário público. Nem ônibus levando funcionário público. Não vai Carro ter. oficial transportando. Não vai ter carro oficial, não vai ter ônibus levando funcionário Doutor público. Leiva, por favor, Luiz Fernando Imediato, do SBT, tem uma pergunta. Eu já estive várias vezes aqui nesse programa Roda Viva e é a primeira vez que eu vejo nessa Roda Viva tanto funcionário público do alto escalão. O senhor chegou aqui acompanhado por 5 secretários de Estado que aqui estão e outros funcionários também de alto escalão e estadual. Eles estão aqui só porque são amigos seus ou porque vieram dar uma demonstração de força de que a máquina do governo vai trabalhar a seu favor? Olha, É que eu estou impressionado com essa presença. Eu nunca vi uma demonstração de poder tão imensa num programa como olha, eu acho que é uma demonstração de amizade desses companheiros do PMDB, são todos eles integrantes do PMDB e são pessoas que evidentemente estão apoiando a minha candidatura. Em segundo lugar, eu os convidei, porque a direção do programa abriu a possibilidade de convites e eu os convidei e fiquei muito honrado com a presença deles. Não dei nenhuma opinião, disse apenas que estava absolutamente impressionado com presenças tão ilustres e tão nobres do governo. Eu, em nome deles, agradeço os Renato Palheiro, por favor, tem uma pergunta ao senhor. Renato Palheiro, da TV Cultura. O senhor sabe que o próximo prefeito não vai poder governar por decurso de prazo. Acho excelente isso. Ou seja, esse mecanismo que o prefeito Jânio Quadros utilizou desde o início da administração dele, que consiste na aprovação dos projetos na Câmara Municipal sem votação. Agora, levando em consideração isso e a formação da chapa de vereadores, a gente tem informação no meio político de que está havendo dificuldades para a formação da chapa do PMDB. Desde, inclusive, a debandada de vereadores do PMDB para o PSDB, para o Partido dos Tucanos. O senhor está preparado, se caso seja eleito, como é que o senhor vê a possibilidade do próximo prefeito governar em minoria? Qual seria o seu comportamento com a Câmara Municipal? Eu acho que governar em minoria é democrático, isso ocorre nas grandes democracias do mundo. Eu acho que se governa através de composições e o PMDB não tem dificuldade nenhuma, não. Aliás, a dificuldade existe para selecionar os candidatos, porque nós podemos apresentar 99 candidatos e nós temos mais de 200 postulantes. Então, o grande problema é exatamente fazer a seleção daqueles que vão concorrer pela nossa legenda. Eu acho que eu concordo com você, Faleiros. Eu sou contra o decurso de prazo porque não é uma forma, não é um instrumento democrático. A democracia, evidentemente, o princípio democrático é que os assuntos sejam todos debatidos. Agora, o problema da minoria, eu acho que é perfeitamente natural. Para isso existem as composições políticas e é natural. Muita gente fala em parlamentarismo, né? Qual o princípio do parlamentarismo? Exatamente o princípio das composições políticas. Talvez a gente vá treinar. O senhor não está participando dessa formação da chapa do PMDB para vereadores? Não. O senhor é contra o decurso de prazo. Pelo jeito, o senhor é contra quase tudo que o prefeito Jânio Quadros faz. Só não é contra o apoio dele, é a sua candidatura. Não é questão. Eu acho que o instrumento decurso de prazo, é claro que não é um instrumento democrático, tá certo? Ele existe, ele foi utilizado, evidentemente aqui a gente não vai julgar se deveria ou não ter sido utilizado. Agora, o problema é que eu sou contra o instituto do decurso de prazo. Eu acho que não é democrático. Secretário, doutor Leiva, por favor, só um minutinho, por favor, meu querido. Há vários telespectadores aqui preocupados com o aumento da conta de água. Então, o João Felipe de Souza, de São João Clímaco, disse que a conta dele passou de 2 para 5 mil cruzados. Laudelina Colasso, do Campo Limpo, disse que ficou sem água durante 2 semanas e recebeu uma conta com 50% de aumento. Wilson Sismoto, de Santo Amaro, pergunta se com o último aumento da água de 130%, o senhor ainda tem esperança de se candidatar prefeito de São Paulo. O João Felipe de Souza pergunta se esse dinheiro já é para financiar a sua campanha. O dinheiro, evidentemente, é para pagar as despesas operacionais da Sabesp e esse aumento representa praticamente a inflação do período. O que foi feito no caso foi ser a atualização dos preços do abastecimento de água, que ainda hoje eu posso dizer que é barata. A conta mínima de água hoje é 300 cruzados, para uma família de praticamente de 5 pessoas durante 30 dias. O senhor acha justo
vir um aumento logo em cima de um problema como esse do rompimento da doutora? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A pessoa paga a água que consumiu. Existe o famoso hidrômetro, que é o taxímetro da água, que registra a quantidade de água que passa. Quem consome mais, paga mais. Quem consome menos, paga menos. Sadenberg, por favor. Pegar uma carona na pergunta desse telespectador, que falou, brincando, talvez não brincando, esse dinheiro pagaria a campanha, iria para a campanha do senhor. Essa é uma questão tabu, quase sempre a gente pergunta, a gente nunca obtém a resposta sobre isso. Eu acho, em primeiro lugar, esse problema, esse tipo de pergunta, evidentemente, foi feito por um telespectador e não por uma pessoa que estivesse aqui. Eu acho que não é uma pergunta séria, tá certo? Eu acho que a gente tem que ter seriedade na discussão das coisas. As contas públicas, evidentemente, têm um destino que é a contabilidade das suas empresas. O senhor também tem que dar uma desculpa, engenheiro, que nós vivemos num país que não é muito sério também. Claro, então as pessoas fazem perguntas. Sim, doutor Leva. A questão é sobre recursos de campanha especificamente. Existe uma empresa em São Paulo, muito conhecida, chamada Brás Market, que é especialidade em assessorar candidatos em campanha. Eles estão estimando que o custo de uma campanha de um candidato governador a prefeito de São Paulo está em torno de 30 milhões de dólares. O senhor poderia dizer alguma coisa sobre isso? E de onde viriam os recursos da campanha que o PMDB vai fazer nesse momento? A professora Sueli Pirobon, da Parada Inglesa, também quer saber se o senhor tem recurso para a sua campanha e de onde vem esse recurso. E quanto vai custar essa campanha? Quem vai definir quanto deve ser gasto na campanha eleitoral é o Tribunal Eleitoral, que define cotas para os partidos vendem os seus bônus, têm os recursos e a partir daí é feito o financiamento. Da mesma forma como foram obtidos os recursos para a campanha do ex-governador, do governador Orestes Quércia, essa é uma forma como o PMDB sempre agiu, tanto no estado de São Paulo como nos outros estados. Por ocasião de uma campanha eleitoral, existe sempre uma grande participação das pessoas que são vinculadas ao partido, das pessoas que mandam fazer impressão de determinados tipos de cartazes, etc. E eu entendo eu não me lembro exatamente o número, mas na campanha anterior, o governador Orestes Quércia venceu as eleições, a quantia destinada pela Justiça Eleitoral foi uma quantia que satisfez perfeitamente e deu para se tocar a campanha. Doutor Leiva, o senhor sabe que vai ser impossível desvincular essa campanha municipal dos temas nacionais. Como é que o senhor espera enfrentar a dificuldade de fazer uma campanha com uma inflação tão alta, sendo que os eleitores, evidentemente, vão ligar esse fato ao governo que está aí, aos governos que está aí, do PMDB? Os governos estaduais que estão aí do PMDB e ao governo federal do presidente Sarney. O senhor espera administrar isso ou o senhor espera um milagre aí de um novo congelamento para salvar o PMDB outra vez? Olha, eu não espero milagre nenhum. O que eu espero, o que eu acho que nós temos que fazer é falar a verdade. As coisas têm que ser analisadas de maneira direta, fria, objetiva e franca perante a população. Se existir erro do governo federal, o erro tem que ser colocado, o erro tem que ser mostrado. O que nós não podemos é tentar tapar o sol com a peneira e mostrar situações que são inverídicas, porque eu acho que ninguém engana mais a população. E as coisas erradas assumir. Os partidos erram, os governos erram, os seus governantes erram. Nós temos que assumir e apresentar propostas que sejam reais e sejam possíveis de ser realizadas. Eu acho que tem que se encarar com realidade e assumir os erros. Eu acho que nós temos que assumir. Se o PMDB tem erros, eu acho que tem de maneira clara, direta e objetiva assumir os seus erros. Não. Que o PMDB ganhou. Essa história, viu? É evidente que o PMDB ganhou com a ajuda do Plano Cruzado em 86 e agora? Favoreceu. E agora? Eu acho que essa história, viu, Falei, de mocinho e bandido, um que erra sempre, outro que acerta sempre, não existe. Eu acho que a gente tem que ser real, ser sincero, ser direto com relação à população e mostrar a situação, inclusive mostrar os nossos erros e o caminho para a solução. Agora, o caso do Plano Cruzado, de fato, foi um fator positivo, mas é uma coisa superada. Melquides, por favor. Uma pergunta específica. Melquides, por favor. Mauro, o Melquides está pedindo, depois eu passo a você, por favor. Secretário, a propósito de composições partidárias, o senhor declarou, tem a impressão que há umas 2 semanas, que acreditava numa composição com o PSDB. É bem provável que o prefeito de São Paulo não seja eleito no primeiro turno. E o segundo turno certamente virá, apesar do Tribunal Superior Eleitoral, porque deve estar escrita a Constituição.
O senhor acha que há possibilidade de uma composição, digamos, num segundo turno com o PMDB, com o PSDB? Acho. Não deixei, disse que acreditava e não deixei de acreditar. Mas o senhor aqui no programa hoje, o senhor, parece que as relações, né, do senhor com os tucanos se deterioraram um pouco. Não, por que deterioraram? Não sei. Porque o senhor foi um tanto Não, irônico em relação à candidatura Não, eu não do fui Montoro. irônico. Eu achei que eles cometeram um equívoco saindo do PMDB. Tanto é que eu acho que eles deveriam permanecer no PMDB. Eu acho que não há nada de irônico nisso. O senhor ganha ou perde com os dois turnos? Olha, eu acho que nenhum candidato, viu, Tramontina, pode estar fazendo esse tipo de conjectura, que é muito difícil fazer uma avaliação. Eu acho que o candidato entra no embate eleitoral, tem que entrar para ganhar com um, com dois. Eu acho que é uma disputa dura, uma disputa que precisa de decisão, e eu nunca tive nenhum tipo de preocupação com relação a ser um ou dois turnos, ou quais iam ser os concorrentes. Quem entra tem que entrar, qualquer que seja os concorrentes. Mauro Chaves, por favor, sua pergunta. Doutor, há questões que diz respeito ao prefeito, ao candidato a prefeito, questões de São Paulo. Eu queria perguntar o seguinte: qual será a sua política com relação às invasões de terrenos? O senhor, Sou contra as invasões. o senhor, quer dizer, Sou contra entraria as em um esbulho, o senhor entra com ação e reivindicação Eu de sou posse contra as imediata, invasões. Nós temos que o ter senhor não ordem. negociará com os invasores? Eu entendo, Mauro, que nós temos que ter ordem na cidade. Eu acho que o problema do favelado é um problema a ser resolvido. O Estado e a Prefeitura juntos têm que fazer o maior esforço possível para resolver. Agora, baderna não, invasão não. Tradicionalmente, Então, o senhor não negocia, o senhor expulsa... Não, eu acho que não. a propósito disso, tradicionalmente os partidos comunistas, tanto o PCdoB quanto o PCB, têm sido aliados do PMDB nas eleições. O senhor está trabalhando, o PMDB está trabalhando nesse sentido para essa eleição ou Não, eu desta acho vez que querem os o- comunistas longe? Viu, Pedro, não é isso não. Eu acho que o problema das alianças partidárias é um problema que deve ser encaminhado pelas comissões executivas. E hoje as comissões executivas, os diretórios estão encaminhando. Eu acho que esse é um problema que diz respeito muito mais ao partido do que ao candidato. Existe Quem a se possibilidade manifesta do PMDB favorável ou contra uma Mas o senhor deve ter determinada uma aliança é o opinião partido. pessoal, política. a esse Doutor respeito. Leiva. Certo. O senhor não tem uma opinião? Eu acho que essa possibilidade hoje de uma aliança com o Partido Comunista do Brasil, com o Partido Comunista Brasileiro, é difícil. Doutor Leiva, Por quê? Por quê? mesmo essa Por que questão, não? pegando, só um instantinho, pegando a carona nessa questão, há informações, hoje estavam circulando os meios políticos em São Paulo, o PMDB já estaria fazendo uma aliança com o Partido da Frente Liberal para a prefeitura, para a eleição da prefeitura, e que o PMDB teria o apoio de pelo menos 55 delegados, entende, na convenção, entende, do PFL, para Essa- apoiar a candidatura do senhor. Isso PFL poderia Não, indicar eu o não- vice? poderia indicar o vice Não na sei, chapa se do é, senhor? não sei se é real, mas eu acho que é uma aliança possível, porque nós já fomos aliados na eleição do Dr. Tancredo Neves, o PFL é aliado na Assembleia Legislativa ao PMDB, junto ao governo Quércia, e é uma aliança possível de ser feita. E com o Dr. Paulo Maluf é possível? Não. Mas o PFL foi aliado do Dr. Paulo Maluf na eleição passada contra o governador Esquerdo. E o que tem? Qual é a incompatibilidade que há com o Dr. Paulo Maluf? Mas isso não, as coisas que você diz não tem nenhuma relação com a outra, ô Eu quero Cláudio. saber só se é incompatível. Foi, mas não é porque foi aliado que eu acho que com senhor acha que a política com não é muito ex-governador, coerente, né? com ex-governador Paulo Maluf não há possibilidade de aliança. O senhor falou Foi da essa dificuldade pergunta. de fazer aliança com os partidos comunistas. Não, eu não falei das dificuldades. Foi perguntado se eu achava que havia possibilidade. Isso. Eu acho que essa possibilidade no momento é remota. Por quê? Não sei dizer por causa de distâncias políticas, talvez por traumas na última eleição. Eu acho que não é uma aliança fácil de ser conseguida hoje, mas não é uma aliança, não é uma aliança impossível. Mas a minha opinião pessoal é que não é uma aliança fácil hoje. O senhor falou em traumas da última eleição. Que traumas seriam esses, secretário? Nós tivemos uma negociação com o Partido Comunista Brasileiro, uma negociação extensa, cumprida, e finalmente ficou com outro candidato. Eu acho E os que, outros evidentemente, partidos? Os outros? eu acho que o Partido Comunista do Brasil ficou com o PMDB. Eu acho que, no caso, existiram alguns traumas aí que precisam de algum tempo para ser superados. O senhor acha que o animador Silvio Santos será mesmo candidato à Prefeitura de São Paulo? Não sei. Às vezes diz que sim, às vezes diz que não. Eu acho que possivelmente só ele A saiba. telespectadora Lúcia Sperber, de Campinas, doutor Leiva, quer saber quem o senhor considera o candidato mais perigoso? Se seria o do PSDB ou quem seria? Todos. Eu acho que todo candidato que concorre numa eleição, porque acha que tem possibilidade. Eu nunca tive a preocupação de achar quem é mais ou quem é menos perigoso. Todos os candidatos eu acho que devem merecer igual respeito. O senhor... Pois não, senhor. Engenheiro Leiva,
De um candidato a prefeito de São Paulo se espera que não seja só um tocador de obras, mas também uma pessoa que conheça todos os problemas da população, as suas angústias, anseios. O senhor sabe quanto custa uma passagem de ônibus hoje na cidade? 50 cruzados. 50 cruzados. E o preço de um pãozinho, o senhor sabe? 11 cruzados. Então o senhor deve até acreditar em Deus. Acredito. Aliás, em Deus. 2 telespectadores fizeram Acredito bastante. Doutor Leiva. O senhor tem uma capacidade de prever o futuro, e eu já testemunhei uma vez. Não. Calma lá, Mauro. O Mauro já... Quando o Orestes Quercia estava lá no final das pesquisas, eu lembro que nós conversamos, e quase que apostávamos, e fazíamos uma aposta, e eu perderia realmente. Você perdeu, aliás. Olha, eu acho que nós apostamos e você se esqueceu da aposta, viu, Mauro? Não chegamos a apostar, quase apostar, não chegamos a casar a aposta, mas realmente eu sei que o senhor tem uma previsão muito boa. Então eu pergunto o seguinte, logicamente dentro das suas previsões o senhor vai ser o prefeito de São Paulo. Agora eu perguntaria, já temos lançados outros candidatos praticamente. Temos lançado o Ayrton Soares pelo PDT, a Luiz Erundina pelo PT, o Melão pelo PL, e talvez o Montoro pelo PMDB. Pelo PSDB. Qual seria o PSDB? E qual seria a classificação? Aí, o senhor acha que qual seria assim, informalmente, qual seria a classificação nos resultados das urnas? Mauro, em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte, é evidente que não se tem nenhuma condição de prever o futuro. Quando eu lhe garantia que o candidato Orestes Quercia ia ganhar a eleição, é evidente que nós tínhamos as nossas pesquisas na mão e que essas pesquisas demonstravam claramente a sua ascensão. Então, engenheiro é muito prático, objetivo, é um dado concreto, era um dado da realidade. As nossas pesquisas, que eram as pesquisas que nós fazíamos e, portanto, que nós confiávamos, eu acredito durante a campanha do governador Orestes Quercia, eu acreditava nas pesquisas que nós fazíamos, que o nosso grupo de pesquisas fazia, tanto é que eu garantia ao Mauro que nós íamos ganhar a eleição, porque as nossas pesquisas indicavam claramente a ascensão do nosso candidato. E, no fundo, as pesquisas estavam corretas, não que eu tivesse qualquer poder de predição. Agora, eu nunca tive a preocupação, eu acho que nenhum candidato deve ter, qual que é o oponente, o adversário mais ou menos perigoso. Todos merecem respeito e cada candidato tem que fazer o seu jogo no sentido de estabelecer o seu programa e a partir daí sair a carta de voto. Eu acho que não deve haver preocupação mas, assim, com os outros dentro da candidatos. franqueza que o senhor tem, o senhor queria enfrentar Silvio Santos ou Montoro? Olha, eu acho que quem entra numa eleição, os concorrentes, evidentemente, eu acho que não conta. Eu acho que qualquer que seja o concorrente tem que enfrentar. Porque nenhum candidato entra numa eleição se candidatando esperando quais vão ser os outros. Ou entra ou não entra, ou tem coragem ou não tem coragem, ou assume ou não assume. Então eu resolvi assumir qualquer que sejam os oponentes e qualquer que sejam os adversários. Deu essa garantia aí ao nosso Mauro Chaves, o senhor garante que o senhor vai ganhar agora? Eu vou lutar para ganhar, mas vou lutar com muito empenho mesmo, porque eu sou de topar desafios. E os desafios que eu topei, até hoje, graças a Deus, eu consegui vencer. Doutor Leiva, por favor, o nosso tempo já está se esgotando, eu vou lhe fazer aqui uma última pergunta. É de um telespectador do Butantã, que aparentemente passou há pouco pela TV Cultura, Carlos Alberto Amaral, referindo-se a uma pergunta feita pelo Tramontina sobre o uso dos carros oficiais. Ele pergunta como o senhor explica a presença de pelo menos 9 carros oficiais na porta da TV Cultura, acompanhando o secretário esta noite. Quantos carros haverá num comício? Eu vim com o meu carro particular, vim guiando o meu carro, porque não sou mais funcionário público hoje. Os companheiros que são funcionários públicos, evidentemente, vieram com as suas conduções habituais, que são os carros públicos. Eles fazem uso disso. Eu acho que isso não é uso da máquina. Eu agradeço, então, a presença do ex-secretário, engenheiro João Oswaldo Leiva, ao Roda Viva desta noite. Agradeço aos nossos convidados, aos convidados da produção, aos secretários de Estado. E o programa Roda Viva fica por aqui para voltar na próxima semana. Uma boa noite para todos e até lá.